Então, desde que você está nos Estados Unidos, qual é uma coisa que você acha que os americanos dão como certa, mas que você adora? Eu acho que os americanos não entendem o quão único é ter escolha. Escolha de onde morar, o que fazer, com quem casar, até mesmo o que comer. Quando você vai a restaurantes, tem pelo menos dezenas deles para escolher. Na Coreia do Norte, a gente não tem livro de receitas porque ninguém pode pagar pelos ingredientes para fazer diferentes tipos de comida. Então, eu acho que é isso que eu vejo. Os americanos não entendem o quão única é a forma de viver aqui. Eu sou da Venezuela e eu vivi não o mesmo cenário, mas obviamente o ditador de lá é amigo do Kim Jong. E eu só tenho uma pergunta porque, assim, do jeito que eu vejo a geração de agora, eles estão tão doutrinados que praticamente não tem como reverter o dano que a esquerda causou. E você acha que existe alguma possibilidade de a gente mudar isso num futuro próximo? Talvez? Eu definitivamente vejo que é. Eu acho que, sabe, pessoas da Venezuela, Cuba ou Irã e Coreia do Norte, nenhuma delas quer viver sob o socialismo. É por isso que nós fugimos. E todas essas pessoas que vivem em democracia querem trazer o socialismo para este país. E o motivo pelo qual eu acho que eles pensam assim é porque o sistema educacional americano se tornou uma enorme ferramenta de propaganda. Virou um campo de doutrinação, como as salas de aula da Coreia do Norte. E eu acho que, uma vez que percebemos o que está entrando na mente dos nossos filhos, e também percebemos como a mídia americana virou mentirosa e também se tornou uma ferramenta de propaganda, quando enxergarmos isso e esse sequestro dessas grandes instituições, então acho que podemos mudar isso. Mas primeiro, é definitivamente a educação, que nossos filhos estão sendo doutrinados, e o meu filho também. Eu me preocupo com isso todos os dias. E as pessoas realmente não entendem o quão ruim ficou neste país agora. Obrigada. Eu acho que a sua história é extremamente inspiradora. Algo que estava passando pela minha cabeça enquanto você falava era, na transição da Coreia do Norte para a cultura americana, vivenciando esse choque cultural. Você teve algum momento específico em que caiu a ficha de que agora as coisas são diferentes? Sim, quero dizer, a cada segundo as coisas são diferentes. Quero dizer, nos meus sonhos eu ainda sou, muitas vezes, uma prisioneira. Eu ainda estou na Coreia do Norte. Mas quando acordo, não é mais. Então, eu acho que não é uma coisa só, um momento único. Eu nunca tinha visto um colchão na minha vida na Coreia do Norte. Quando eu tomo um banho quente, eu nunca tinha tomado um banho na minha vida. E eu tenho geladeira. Tipo, tudo é literalmente um milagre. Você falou sobre ativismo pelos direitos humanos. Como um universitário pode se envolver? Qual o primeiro passo? Sim. O primeiro passo é, não entre para as Nações Unidas. Quero dizer, eles são a maior e mais inútil organização que já vi na minha vida. Desculpa, mas já falei na ONU várias vezes e são completos degenerados. Me desculpe mesmo. Tipo, eles deixam a Coreia do Norte, a China, a Arábia Saudita. Eles deixam esses países decidirem quem são os violadores dos direitos humanos. Isso é uma piada, né? É um teatro. Então, quando você quer se tornar um ativista de direitos humanos, acho que é muito importante encontrar o seu próprio caminho e não seguir esse caminho tradicional. E tipo, o pessoal do BLM também diz que está lutando por direitos humanos, né? Então, a essa altura, nem é mais constrangedor dizer isso, porque direitos humanos foram sequestrados por tantos justiceiros sociais. Tipo, pelo que vocês realmente estão lutando? Então acho que não procure grandes instituições. Então, pense nisso como, sabe, um negócio. A gente precisa inovar nesses espaços de ONGs também. Obrigada. Obrigada. Olá, eu sou o Luke. Eu só queria saber qual é o seu hambúrguer de fast food favorito aqui. Apesar de o Kim Jong-il ter dito que ele, descobriu o hambúrguer. Você viu isso? Sim, mas ele descobriu tudo. Mas eu acho que é uma comida muito boa. Eu adoro. Obrigado. De nada, obrigado.
Meu nome é Wilson. Eu tenho uma pergunta. Como um desertor norte-coreano, como é a vida na Coreia do Sul e que tipo de apoio você recebe do governo deles? Sim. A Coreia do Sul foi muito difícil. Eu sofri muita discriminação. E muitos norte-coreanos nem conseguem arrumar emprego como garçonete na Coreia do Sul por causa do sotaque. Sabe, a gente tem um sotaque do norte, eles percebem. Então é muito difícil para um norte-coreano se adaptar na Coreia do Sul e depois nos Estados Unidos. E então eu sou muito sortuda por ter vindo para os Estados Unidos e, sabe, ter deixado de ser sul-coreana, eu acho. Oi, eu sou a Raquel. Na verdade, eu ia fazer quase exatamente a mesma pergunta, porque vou fazer intercâmbio na Coreia do Sul no próximo semestre. Mas eu só queria saber. Eu também li seu livro, e você disse que sofreu discriminação lá. Mas eu queria saber, existe ainda uma grande população de norte-coreanos que ficam na Coreia do Sul, ou você acha que a maioria deles foge? Mas eu sei, como você disse, que é uma quantidade muito pequena que realmente consegue chegar aos Estados Unidos. Então, se não vão para os Estados Unidos, eles ficam só na Coreia do Sul ou vão para outros lugares? A maioria está na China, capturada. Então, a maioria dos norte-coreanos está na China, e eles acabam em 4 lugares como desertores do norte na China. Um deles é que você acaba sendo vítima de tráfico de órgãos. Eles te compram, retiram seus órgãos e depois te descartam. O segundo é que você é comprado para esses bordéis. Eles te estupram até você morrer. Normalmente, você morre em 6 meses. E o terceiro lugar é onde uma cidade de homens se junta, cada um contribui e compra uma garota, e aí eles se revezam para estuprá-la até que ela morre. E o último lugar são as salas de bate-papo, onde trancam essas meninas em incômodo e as obrigam a realizar atos sexuais na frente da câmera. E, por isso, essas meninas recebem comida e são mantidas escondidas. Então, isso está acontecendo, e é por isso que estou aqui, porque existem, como eu disse, 300 mil delas estão presas na China. E não sabem se existe alguma vida para elas. E eu tenho tentado espalhar essa mensagem na América, na Terra da Liberdade. E um dos produtores, no ano passado, em Hollywood, quis fazer um filme baseado na minha história do meu primeiro livro. E ele me enviou um roteiro de filme e disse: a China era minha terra prometida. Quando cheguei à China, eles me deram proteção e refúgio. Eu perguntei para ele: do que diabos você está falando? E ele disse: essa é a única maneira de fazermos um filme sobre a Coreia do Norte em Hollywood coreana, mentindo sobre a China. E é por isso que nenhuma Michelle Obama, George, Amal Clooney ou nenhuma dessas pessoas sentaria comigo para conversar, porque todos eles estão ganhando dinheiro com a China. Uau! E é por isso que as histórias da Coreia do Norte ficam enterradas bem fundo, e ninguém nunca fala sobre esse genocídio e holocausto moderno em lugar nenhum. Uau! Então, para mim especificamente, ou para qualquer pessoa que também seja apaixonada por isso, porque eu pessoalmente sou muito interessado em cultura coreana, eu falei com você mais cedo. Mas também em política de refugiados especificamente, qual seria o seu conselho para mim ou para qualquer um que seja apaixonado por ajudar, especialmente, os desertores norte-coreanos? O que você acha que eu poderia fazer, sinceramente, daqui para frente? Então, existem 2 formas de você se envolver. Uma é a ação de fato. Ainda existem muitos missionários resgatando norte-coreanos da China para a liberdade. Então você pode se juntar a um desses grupos missionários e ajudar da forma que puder. E a segunda é, eu acho, precisamos eleger os líderes certos nos Estados Unidos, que entendam a ameaça da China, entendam a corrupção nas instituições tradicionais americanas, e que estejam dispostos a ser a voz para as pessoas que não têm voz. Então, acho que essas são 2 formas de agir como americanos. Meu nome é Dari. Eu queria saber se você poderia falar um pouco mais sobre a sua educação na Coreia do Norte e comparar com a sua educação aqui nos Estados Unidos, em uma das nossas melhores universidades, a Columbia. Certo. Então, como eu estava dizendo, sabe, tem um meme, acho que é da Babylon,
que diz que o Kim Jong foi para a Colômbia e aperfeiçoou o jeito de odiar o Ocidente. Então eu acho que a Colômbia, neste momento, aperfeiçoou, sabe, a maestria de como demonizar o Ocidente, o iluminismo e o capitalismo. Então, a Coreia do Norte é exatamente essa cópia, sabe? Quer dizer, não existe área cinzenta. Não existe nenhuma nuance, simplesmente dizem que homens brancos são maus. Eles são a raiz de todo o mal que existe no mundo e a única solução para os problemas é através da Revolução Comunista. E na Colômbia eles dizem, sabe, que a única solução é uma revolução comunista. Eles dizem isso todo dia. Na Coreia do Norte é a mesma coisa. Então, as crianças norte-coreanas estão aprendendo as mesmas coisas que os estudantes da Colômbia estão aprendendo, e isso é deprimente. Porque essas são as pessoas que vão se tornar banqueiros ou, sabe, trabalhar em grandes instituições, comandar grandes governos e empresas de tecnologia e todas as instituições em que vão entrar, e elas têm essa mentalidade que o regime norte-coreano tem. Obrigado. Obrigada. Meu nome é Ashley. Então, quando vocês vêm para este país, vocês ficam preocupados em falar sobre tudo o que aconteceu na Coreia do Norte? Tipo, alguma retaliação? Tipo, o regime pode vir atrás de vocês. Certo. Então, isso é interessante. Quando eu falei abertamente, entrei na lista de pessoas a serem mortas do Kim Jong. E era uma ameaça real. A inteligência da Coreia do Sul me informou e disse, você não pode ir. Quer dizer, isso foi logo depois que ele matou o irmão dele, meio-irmão, na Malásia, o Kim Jong-un. Então eu fiquei muito preocupada e eles disseram, se você for para os Estados Unidos, tenho certeza de que eles vão te proteger. Ao invés de me protegerem, na verdade eles me cancelaram. Sim. Eu fui convidada para falar no FBI de Dallas no ano passado. E então, 2 dias antes da minha palestra, o chefe de diversidade me liga e diz que, por causa das minhas opiniões políticas, eles teriam que cancelar o evento. Então, eu não recebo nenhuma proteção nos Estados Unidos e acho que foi por isso também que eu escrevi meu novo livro. Foi quando fui assaltada em Chicago há alguns anos, durante o protesto do BLM. Fui assaltada por algumas mulheres negras. Elas me agrediram e levaram minha carteira na frente do meu filho, que era um bebê, e eu estava tentando chamar a polícia para essas ladras. E as pessoas na rua literalmente me cercaram, olhando para mim e dizendo, você é racista. Por que você está fazendo isso? Você é racista. E a cor da pele de uma pessoa não a torna ladre. Por isso, eu não poderia chamar a polícia para essas ladras. Por causa da minha cor de pele, eu não mereço justiça neste país agora. E eles me dizem, o que você sabe sobre opressão, já que você é uma pessoa que parece branca? Eles dizem que eu internalizei a branquitude em mim. Quer dizer, é só um monte de besteira de novo. Mas é aí que eu realmente me preocupo com os Estados Unidos, porque como eles não têm um problema real, precisam ficar inventando novos problemas. Eles precisam continuar criando problemas do nada, simplesmente do ar. E esse é o trabalho deles, todo dia inventando um problema do nada. E, enquanto isso, nossos inimigos na China e na Coreia do Norte estão construindo bombas nucleares para nos bombardear, para nos destruir. O único objetivo deles é destruir os Estados Unidos. E nós viramos essa, tipo, geração floco de neve. Na Colômbia, tipo, antes mesmo das aulas começarem, os professores já mandam avisos de gatilho para a gente. Nesta leitura, vamos falar sobre racismo, sobre, tipo, assédio sexual. Se isso te afetar de alguma forma, não faça a leitura, não venha para a aula, e você nem precisa me dizer por que isso te afetou. Então, tipo, por que diabos você foi para a universidade se não consegue nem ler alguma coisa? E aí os professores dizem, se você não consegue lidar com essa opressão que estamos passando, pode trazer seu animal de conforto para cá. Então os universitários levam seus cachorros de conforto para a sala de aula. E eu ficava pensando, isso só pode ser uma piada. Né? Isso só pode ser uma piada. E é até onde essa loucura pode chegar e eu não sei onde isso vai parar, no fim das contas. Nossa, muito obrigado. Você quer vir aqui na frente? Beleza. Eu vou levantar. Pronto, aqui está. Oi, eu sou o Carson. Eu só queria saber se existe, que tipo de livros existem na Coreia do Norte além dos livros didáticos, que são totalmente anti-americanos de todas as formas possíveis.
Se você for à biblioteca, que tipo de... Existe tipo uma Bíblia do Kim Jong ou algo assim? Tipo, que tipo de coisa tem pra ler lá? É exatamente isso que você acabou de falar, sabe? Só tem um canal de notícias na TV. É tudo propaganda. A gente costumava ter um rádio que não podia desligar. É tipo no 1984 do George Orwell. Ele só transmite propaganda do governo pra você e você não pode desligar. Não tem botão pra desligar. Felizmente, agora não tem eletricidade, então não precisamos ouvir esse rádio todo dia. Claro que não existe liberdade de ir e vir e todos os livros são aqueles falsos, fabricados, todos falando, sabe, de como o Kim Jong pode, tipo, voar. Se ele escreve cartas, ele pode voar e fazer milagres. E como ele pode ler nossas mentes e como eles são como deuses eternos, tipo, todo esse tipo de material de propaganda. Eu tenho outra pergunta. Você mencionou que as pessoas têm que trabalhar. Não existe. Só a questão dos sem-teto. O que acontece quando alguém fica velho demais para trabalhar? Tipo, simplesmente não consegue. Tem limitações físicas que impedem de fazer qualquer coisa. Se não existe aposentadoria... Não tem como você ficar velho e morrer de causas naturais. Outras coisas podem te matar antes disso. Tipo, eu nunca conheci alguém que morreu de câncer na Coreia do Norte porque outras coisas te matam muito antes. E se alguém chega a uns 58 anos, a gente pensa, nossa, essa pessoa viveu muito, muito tempo. Como eu disse, nós somos cerca de 5 polegadas mais baixos que os sul-coreanos e a gente não vive tanto tempo por causa da desnutrição severa que enfrentamos. Então a gente não tem. Na Coreia do Norte, eles não precisam se preocupar com população envelhecida. Acho que isso é certo. Isso nunca vai acontecer porque, antes de qualquer coisa, eles morrem. Obrigado. Obrigada.